Bom, eu pretendo com esse vídeo apresentar para vocês a função do sketch dentro da modelagem tridimensional. Fazer uma apresentação assim mais expositiva, né, do que é possível fazer com o sketch, para que serve o sketch, e depois em outros vídeos mostrar como se faz efetivamente. Aqui nessa tela aparece então desenhado uma poligonal fechada, ou seja, um desenho feito plano, feito com retas, curvas, ângulos, todos baseados num sistema de coordenadas que o NX chama de Datum Coordinate System. E aparece aqui no nosso Part Navigator. Bom, esse perfil plano, não tridimensional, portanto, ele vai servir de base para a geração das peças tridimensionais. Esse perfil vai percorrer um caminho e, ao percorrer o caminho, ele vai gerar esse volume tridimensional com as características próprias tanto do perfil quanto do caminho que ele percorreu. Então, mas o mais importante para entender aqui sobre o sketch é que ele permite a geração de um perfil bastante complexo. Só que ele tem que ter algumas características para que o objeto tridimensional seja gerado sem erros, sem problemas. E uma das características principais é que os vértices dessa poligonal têm que ser completamente unidos, ou seja, o início de uma reta e o final de uma outra reta ou de uma curva tem que se encaixar perfeitamente. Caso contrário, ele não vai gerar um volume tridimensional, e sim uma casca, eventualmente até ele nem consiga fazer isso. Ele não vai conseguir fazer uma extrusão perfeita, ou eventualmente não vai conseguir criar uma forma que não pode ser trabalhada posteriormente como um elemento tridimensional volumétrico. Bom, existem fundamentalmente três modos de gerar um objeto tridimensional a partir do que eles chamam então de perfil, né? Ou essa poligonal fechada aqui. Um deles é o mais simples, faz com que esse perfil percorra um caminho reto perpendicular ou não a o plano dessa face, desse perfil. Então, ao colocar aqui uma posição mais visualmente favorável, a gente consegue, por exemplo, visualizar como é que funciona a extrusão. Você determina que esse perfil vai percorrer um caminho, nesse caso perpendicular ao plano do perfil, e você determina onde começa e onde termina esse caminho. Tá bem simples isso. Se você quiser editar os dados aqui para visualizar um pouco melhor o que acontece, o perfil aqui foi desenhado, né? Tem as medidas e depois ele foi extrudado, extrude a ferramenta, saindo de um valor 0 chegando ao valor 20. Isso pode a qualquer momento ser modificado, mas o vetor é o caminho que ele está percorrendo, que é, nesse caso, perpendicular ao plano. Outra possibilidade é o que se chama então de sólidos de revolução,
que a função do NX é chamada revolve, né? Então, trata-se de fazer com que esse perfil percorra um caminho circular, determinado por um ângulo de início e de fim, que roda então sobre um eixo. Esse eixo que foi desenhado, nesse caso aqui, no mesmo plano do perfil. Então eu determino o perfil e o eixo e o ângulo início e fim dessa rotação, e o resultado é isso aqui. Uma peça gerada, tridimensional, gerada a partir de um perfil com uma revolução, um revolve. Bom, além dessas duas possibilidades que a gente acabou de ver, existe uma terceira, que é que essa peça, ou melhor, que esse perfil percorra um caminho relativamente livre, ou seja, uma guia formada de retas e curvas que eu indico que tem que seguir algumas, que tem que ter alguns critérios de geração, porque ela não pode criar uma forma que interfira nela mesma, mas é possível então criar um caminho, como esse aqui, ó, que começa perpendicular à face, mas depois ele vai fazendo curvas. No fundo é um caminho composto de curvas e retas, e eu indico que esse perfil vai percorrer esse caminho, gerando então uma forma mais livre, mais complexa, como essa aqui. Então, fundamentalmente, são essas as três possibilidades de geração de sólidos a partir do sketch. E então, pensando assim no projeto, né, você tem que imaginar se você vai precisar. Normalmente vocês vão precisar da extrusão, mas a extrusão mais simples, né, aquela inicial aqui, extrude, não tanto essa varredura aqui ao longo de um. Mas é possível fazer isso aqui para, por exemplo, usar na peça gerada pela impressora 3D, se for o caso, né? Se houver necessidade no projeto.